Pode falar, fala aí. Não entrou ninguém não, acho ainda não. Meu cabelo não tá. Não entrou ninguém ainda, deixa eu entrar. Mas vai entrar. Quando entrar, eu vou ver aqui. Depois eu te mando o convite pra ver se fica mesmo gosto, se não ficar Entrou muito alguém. Quem foi que entrou? Aí anda. Aí, Ana. Pai do Senhor e anda. Aí, Ana. Eu vou mandar o convite aí. Como é que manda aqui? Vou ver se tá certo. Onde é que manda? Vai aparecer aí. Aí, Silas. Tá. Povo de Deus, a paz do Senhor, vocês que estão entrando aí agora, a gente está aqui live sobre a importância de Cristo. Né? Aí não ficou. Fica não sei o que Não vai dar. é isso. Deixa assim mesmo. Deixa só o meu. A Luana entrou, ó. Tá voando. Gente, vocês vão entrando aí que a gente vai fazer um live, só inverte assim. Nossa, não. Sai do teu. Bom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aí, ó. A Vai missionária. vendo aí, ó, quem tá entrando. Gente, a gente vai Pai do trazer uma live. Senhor, missionária. Como é o nome dela? Yara. Aldaes. Pai do Senhor, Ah, profeta. dessa entrou aí, tá? Gente, a gente vai falar sobre a importância da cruz, o valor da cruz, o que ela representa. É correto usar a cruz ainda nos dias de hoje? Podemos colocar uma cruz dentro da igreja? Né? O que vocês acham sobre isso? Vai colocando comentários aí, vai deixando. Vamos fazer aqui uma live bem participativa. Né? Vamos discutir algumas ideias, você vai comentando aí. Nós vamos trazer, né, algumas colocações, esse estudo teológico bem rapidinho sobre a importância da cruz, o que ela representa, né? Como texto base, eu vou iniciar a Bíblia Sagrada, né? Vamos iniciar com esse texto base, né? Gálatas capítulo 3, versículo 13, né? Gálatas 3:13, a importância da cruz, dá lugar, tem gente aí mandando dar lugar, não dá essa parte do Senhor, nosso presidente aí, dá lugar. É missionária. Missionária Lá de Aquiraz. de Aquiraz. Aquiraz é onde? Fortaleza. Aí Acho que é Fortaleza, mãe. Vixe, é forte aí. É depois de Fortaleza. É forte. É forte, é mistério. Delícias da cara. E mandamos dar lugar assim, ó, Gálatas, com base no livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Abre parêntese, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Fecha parêntese. Né? Olha, né, os comentários aqui. Hein? Então, gente, nós estamos fazendo essa live com um tema muito importante, a importância da cruz. Tem café aí, mano? Chá de urubu. Eu quero. Oh, glória. Um chazinho de urubu. Amamos aqui faz um chá de urubu abençoado. Para você que não sabe o que é chá de urubu, é café. Eu me chamo irmão Fábio Dominique. Estou aqui com meu amigo Vavá, teólogo, né? Abençoado, homem de Deus. Quem isso tá ali, Vavá? Lucas o quê? Amigo. É lá da Paraíba, Povo da Paraíba, ó. Abraço. Mandar um alô Capixaba. pro Pedro Ricarte aí. Pra quem? Pedro Ricarte. Alô pro Pedro Ricarte. É crente? É não. É não? Pois vai Mas ser em nome de rápido. Jesus. Profetiza o nome de Jesus. Jesus vai te salvar. Vavá já. Tô com saudade. Já tem que a gente tá com saudade do Vavá. E vai já, meu filho. Vai daqui um dia vai por aí. Lucas, eu amo mesmo. Pois é, irmão Lucas, o que você acha sobre a cruz de Cristo? Fale para nós, deixe seu comentário, né? Quem tiver Bíblia, pega a Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 3, a importância da cruz de Cristo. Meus irmãos, eu vou entrar aqui um pouquinho nesse tema, ó. Já chegou o café, tá vendo? A mamãe Cássia, chazinho de urubu. Trouxe aquele cafezinho abençoado, só ela sabe fazer. Gente, né, nos dias de hoje é muito notório, nós vemos, né, as nossas igrejas, né, nas igrejas, né, principalmente católica, né, utilizar o uso da cruz, né? O uso da cruz na igreja católica é comum, né? Hoje também nas nossas igrejas evangélicas já está sendo normal também em algumas Vai igrejas, ser hoje antes. se utilizar, né? Quem é o Janderson aí? É o abençoado lá, né? É.
amigo Janderson, Pai do Senhor. Então, hoje, em algumas igrejas evangélicas também a cruz, né, o madeiro, o formato, né, está sendo, Slide, Pai do Senhor, meu amor, te está, amo. está sendo também comum, né, pois não influencia nada, não imputa a salvação e não tira crente do céu. Porém, né, nós precisamos analisar alguns conceitos que a cruz, Meu amigo Erivelto. ela nos adverte. Quem é o Erivelto? Sim, meu amigo Erivelto, né? Aí o Jânio, Pai do Senhor, já, profetas, bom Jânio. Então, meus irmãos, nós temos que analisar sobre alguns conceitos da cruz, né? Porque Deus, ele trabalha com princípios, né? E todo princípio de Deus, ele precisa ser honrado. Princípio não é para ser quebrado. Princípio não pode ser quebrado. Então, eu quero aqui explanar com os irmãos um pouco acerca desse assunto, que representa a cruz, né? A cruz para os judeus, meus irmãos, segundo a tradição judaica, no capítulo 3 de Gálatas, se você tiver Bíblia aí, pega ela, o versículo 13 diz que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, né? No madeiro, Paulo afirma em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a cruz, né, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Então, a cruz, ela tem valor, sim. A cruz de Cristo, aquela do Calvário, que ele foi pregado, ela tem um valor, né? Não podemos anular ela, não podemos rejeitar essa cruz, pois ela tem um valor, porque foi nela que Cristo foi pendurado, foi na cruz que Cristo foi crucificado. E foi na cruz que o sangue foi derramado. Porém, a cruz não nos traz salvação. Pode falar, só enviar porra aqui. A cruz, ela é um instrumento de Deus usado para que Cristo fosse pendurado, né? E através dela o sangue da propiciação, né, fosse derramado, porque o sangue de Cristo foi a propiciação eterna, né? A última propiciação que Deus, né, decidiu fazer, que foi na cruz do Calvário, né? O escrito aos Hebreus, ele nos ensina que após a crucificação de Cristo, né? Após a crucificação de Cristo, Deus ele abusou, ele não quis mais o derramamento de sangue, né? Porque na, na, no Antigo Testamento, né, se matavam muitos animais. Tem gente comentando aí, ó. É o Ariel. Não, essa outra aí. É a missionária. Bolsonaro, né? Então, meus irmãos, a cruz ela tem um valor representativo, entendam isso. A cruz ela não traz definição e nem imputa ou implica a salvação, a doutrina da salvação, né? Então, meus irmãos, nós podemos entender que a cruz ela tem um valor, porém ela não implica ou não imputa quando nós falamos acerca da doutrina da salvação. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas, né, no capítulo 3, o versículo 13. Ele vai falar acerca de uma tradição judaica, algo que nós vamos ver que está escrito, né, que é a tradição judaica, né, eles tinham como maldição até hoje, eles não aceitam o Messias morto em uma cruz. Então, hoje, para o povo judeu ser salvo, eles têm que confessar a Cristo como Senhor e Salvador e crer que foi na cruz que Jesus morreu e crer que Jesus ressuscitou também depois da cruz. Então, é algo bem interessante, algo bem lindo. Eu vou trazer algumas colocações aqui para os irmãos, né, sobre a doutrina da salvação, né, porque é muito importante a gente aprender sobre e entender sobre a soteriologia, né, que é o que nos traz a doutrina da salvação, pois foi através da cruz, né, que essa doutrina ela nasceu para nós, né, a definição desses termos, elas são bem interessantes, né? Porque a, 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 a Soter,
né, que ela é uma palavra grega, né, Pode ser o Mateus. Mateus, é? É, o Mateus. Mateusão. Mateus, nós estamos falando sobre a doutrina da cruz. Então, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, meu irmão, uma palavra grega que significa sóter no grego, que quer dizer, né, salvação, liberdade, redenção, Ó, Felipe, a paz do Senhor, Felipe, profeta. preservação. Então, a doutrina da salvação, a soteriologia, ela vai nos trazer algumas ênfases, né, sobre essas questões de preservação, salvação, redenção, né? E a cruz, ela foi o instrumento crucial, né, o principal para que isso, né, nós viéssemos a entender sobre, né, o que é essa doutrina, né? Porque a definição bíblica para o pecado é um estado mal da alma, em que esse estado, em suas próprias manifestações, que são atos pecaminosos. Então, a doutrina, né, a melhor, Ó, Alexandre, a paz do Senhor, a Alexandre. definição bíblica para o pecado é o que? É o estado mal da alma. Então, nós estávamos em um estado mal, né? Essa é a definição bíblica que nós temos, né, que a soteriologia nos dá sobre a questão, né, da definição bíblica acerca da palavra pecado, da prática do pecado. Quando nós estamos no pecado, né, a nossa alma está em um estado mal, em um estado de decadência. Então, quando Deus olha para a terra, Deus vê, né, o período interbíblico, né, que nós aprendemos, né, que foi entre o período de Malaquias e Mateus, entre 400, 500 anos, que Deus se cala com a humanidade, né? Por quê? Porque a definição bíblica diz que o pecado é um estado mal da alma. Então, nós estávamos em um estado mal. Então, quando toda pessoa está em um estado mal, ela tem que procurar um médico, Pode ser o meu pastor Evandro. né? Então, ela tem que procurar um médico. Se ela não procurar um médico, pode acontecer o quê, Vavá? Quando a pessoa está doente, se não procurar um médico, acontece Pode o quê? chegar outro, né? A óbito, a morte. Então, Deus viu que a humanidade estava em um estado mal. A definição bíblica para pecado, entendam, é o estado mal da alma. Então, nós estávamos em um estado mal, a nossa alma estava decaída, estava recaída. Então, meus irmãos, quando esse estado mal da alma está sobre a nossa vida, o que é que acontece? Deus, após se calar com a humanidade por quase um período de 400 e 500 anos, que nós nomeamos por período interbíblico, né? O que é que acontece? Aí vem João 3,16, né? E Deus, o que, Vavá? Amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho unigênito. Não, seu único filho unigênito para que Todo aquele que aquele que nele nele crê crê, não pereça, mas mas tenha tenha vida a eterna. vida eterna. Então, esse estado ele tem suas próprias manifestações, né? Que são os atos pecaminosos. Então, as manifestações do estado mal da alma, o que? São os atos pecaminosos. Então, esse estado no nosso mal gera atos pecaminosos. E para que nós, né, pudéssemos ter uma redenção através dessas práticas, o que é que acontece? Cristo teve que vir, Cristo teve que descer na terra, só que, porém, haveria uma forma, haveria um jeito. Então, o que é que acontece? Deus, em sua onisciência, né? Deus sendo sábio, ele vai analisar, né? Ele vai analisar o terreno e ver que naquela época, né, um rei, né, para que viesse perdoar os pecados, porque o povo estava em pecado, Deus, né, pega o seu filho e vai, né, após ele caminhar sobre a terra, curar, fazer, né, sinais e maravilhas, né, ele vai é, Futuro missionário, vai forte, futuro missionário, né? É de Deus aí, viu, pastor Evandro? Pastor Evandro. pastor Evandro. Tem a profecia Nosso de lá pastor e da Serra. profecia de lá para cá e profecia daqui para lá. Então, meus irmãos, o que é que acontece? Entendam bem. Presbítero Varval, o Presbítero Jantes. Vavá, Jantes, o... receptam posse. É, em nome de Jesus. Então, gente, Cristo nasce, né? A profecia de Isaías, né? O capítulo de número, né, 6, no capítulo 9, né? O versículo 6 que vai dizer, e um menino nos nasceu, né? Miqueias também lança essa profecia, Miqueias capítulo 5, Miqueias diz, né? De ti, né, Belém Efrata, de ti, Beit Lechem, no hebraico, né? Sairá, né, o maior, né? De ti, ó menor, sairá o maior que há de reinar sobre Israel. Então, ele também, né, vai testificar o nascimento de Cristo, né, através ali,
né, daquela profecia. Então, em Mateus 1, Jesus nasce, né, Lucas também registra, Lucas 2, né, o nascimento de Cristo, e ele vai crescer. Lucas 3 diz que ele crescia no conhecimento e na graça, e aos 33 anos, Cristo, né, vai ser crucificado, que a Bíblia nomeia por madeiro, né? Gálatas, Paulo começa, diz que era um madeiro que Jesus Cristo é crucificado, mas depois esse madeiro é nomeado por cruz. Então, a maldição, né, a tradição judaica, aonde Cristo nasceu, né? Cristo veio de Judá, da tribo ali, né, da tribo de Judá. Então, Cristo nasce ali no meio daquele povo judeu e Cristo toma aquelas tradições judaicas e o que é que acontece? Ele vai viver conforme os costumes judaicos, né? E costumes judaicos, jamais o Messias, o Salvador, poderia morrer numa cruz. O Messias, para ele, viria no cavalo branco, com a sua coroa, né? Com a sua espada, né? Escrito, como está em Apocalipse, na sua coxa direita, Rei dos Reis e Senhor dos Dos Senhores. senhores. Então, eles jamais aceitariam Cristo ser crucificado por homens, pecadores, né? Porque para eles Cristo é o Messias, né? O Cristo é o Salvador, o Ele já Santo. vinha como rei, né? Para eles, Isso, ele já como vinha isso, como rei. isso. Ele já vinha como rei. Eles nunca pensavam que Jesus ia vir como filho Não, do carpinteiro, né? não, exatamente. Isso é bem importante. Então, nós vemos que, né, o cordeiro, né, ele vai se apresentar, o Salvador, né, ele se apresenta logo ali no Éden. Se nós observarmos, ele se apresenta no Éden, após o homem pecar, né, o estado mal, né, que pecado, definição bíblica para pecado é um estado, né, mal da alma. Aprenda Verdade. isso, ó. O pecado, definição bíblica para pecado é o quê? É um estado mal da alma. Então, quando nós estamos pecando, a nossa alma está em um estado mal. Aprendam isso, entendam isso. A definição bíblica para pecado é o estado mal da alma. Então, todas as vezes que um ser humano peca, todas as vezes que o ser humano ele não está na prática da santidade, mas sim do pecado, a sua alma está mal. E nós sabemos que a nossa alma ela vem da nossa consciência. Então, todas as vezes que o ser humano está em pecado, a sua consciência ela está fora da vida de santidade. A sua consciência, Verdade. aleluia, louvado seja Deus, ela está fora daquilo que Paulo falou em Romanos 12, né? Acerca do culto Isso. racional, o sacrifício, a expressão sacrifício, né, para os rabinos, ela Verdade. representava um elogio. Então, quando Paulo está usando aquela tática, dizendo, meus irmãos, rogo-vos que apresentei o vosso corpo santo, né, um sacrifício santo. Então, a expressão sacrifício significa ali é, é, um elogio. Então, por isso que Paulo usa essa expressão, porque Paulo não fere. Paulo ele lança uma doutrina, porém, com sabedoria. Nem toda doutrina autoritária vai trazer mudança, porém, doutrinas sábias pode trazer evoluções mais rápido do que nós pensamos. Verdade. Então, nem toda forma autoritária de doutrinar vai gerar mudança rápida. Então, Paulo está lançando uma doutrina com sabedoria. Então, meus irmãos, quando o homem está no seu estado mal de consciência, ele peca, ele sai da santidade. Então, falando para vocês, né, sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, nós entendemos que o pecado é o estado mal de consciência. Voltando aqui para o tema da cruz, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo afirma que a cruz é loucura, né, para os que se perdem. Então, todos aqueles que estão se perdendo, todos aqueles que estão em estado mal de consciência, que é a definição bíblica para pecado, eu estou repetindo isso várias vezes, irmão, para vocês aprenderem. Então, todo aquele que se perde, perece, né, ele está em um estado mal de consciência. Então, ele se perdeu, ele está em estado mal de consciência. Então, Paulo está dizendo que a cruz é loucura para os que se. Então, quem está em estado de mal de consciência está em loucura, né? E quem está em loucura está na perdição. Então, entendam isso. Então, a cruz, para quem se perde, sempre vai ser loucura. Sempre vai Vai ser inventar coisa de. Sempre vai ser o simbólico de dor, né? de dor, sempre vai inventar Sofrimento. um pretexto, né? Sempre ele vai inventar um pretexto que, que ele vai querer argumentar algo para
justificar, para que a cruz de Cristo seja vão na sua vida, né? Ele vai jogar para um lado e para o outro. Mas Paulo afirma que para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, o primeiro conceito de cruz, um dos primeiros conceitos é, de cruz, meus irmãos, é qual? Né? Um dos primeiros conceitos de cruz é o poder de Deus, né? 1 Coríntios 1,18. Paulo afirma que os que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de. Então, um dos primeiros conceitos da cruz é o poder de Deus manifesto na terra. Então, a cruz também podemos definir como o poder Poder de de Deus, Deus. né? Então, a cruz para nós, a cruz de Cristo, lembrem isso. Não é essa cruz que é colocada na igreja, que é imposta hoje. A cruz de Cristo é o poder de Deus para a nossa salvação. A cruz é o instrumento, né? A cruz na horizontal, né? Ela é o contato do amor ao próximo, que é o segundo maior mandamento. A cruz na vertical, né? Vertical, né? Eu acho que eu estou certo. Uhum. A cruz na vertical, né? É a ligação entre Deus e os homens. Na horizontal, é o segundo mandamento. Na vertical, é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Na vertical está o primeiro mandamento. Na horizontal está amar o teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo maior mandamento da Bíblia. Então, na cruz está exposta os dois maiores mandamentos. Aprendam isso, isso é muito lindo, irmãos. Na cruz está exposta os dois primeiros maiores mandamentos de Deus. O amor. A cruz também representa o amor. Se você tiver um papelzinho, uma caneta aí, quiser anotando, isso é muito importante. Então, definição de cruz. A cruz representa o poder de Deus. Primeira definição de cruz. Segunda definição de cruz. A cruz representa o amor a Deus. A terceira definição de cruz. A cruz representa o amor ao próximo. E quarta definição de cruz. A cruz representa os dois maiores mandamentos. É forte, viu? É forte. Isso é revelação É caindo do verdade. céu. Ele veio Então, quentinho aí. foi quentinha. Essa aí caiu agora. Nem tinha preparado isso, não. Então, meus irmãos, o poder da cruz, ela não reside na sua exibição, mas sim na sua pregação. Tá entendendo? Porque eu já assisti filme, não sei se tu já assistiu aquele filme dos vampiros, né? Acabou usar a cruz, né? Sai, sai, Uhum. né? Você já viu, né? Já, já. Eles usam a cruz, né? E o vampiro vai e volta para trás, né? Você pegar uma cruz hoje, se for botar uma cruz para um demônio assim, ele vai rir da sua cara. É Você tá verdade. entendendo? Então, assim, a cruz, o poder da cruz, ela não reside na sua exibição, não é a cruz, não é um formato que eu coloco dentro de uma igreja, né? Não é que eu coloco em cima de uma igreja, né? Não é a exibição da cruz, né, que consiste, que revela o seu poder, mas sim na pregação dela, porque hoje nós não temos a cruz de Cristo, né, no meio de nós, a cruz que ele morreu, mas nós temos ainda a pregação sobre ela, e a pregação dela, ela é necessária, né, para que nós possamos e conseguimos alcançar a vida. Então a cruz, ela não consiste, né, o seu poder não é, ele não reside na sua exibição, mas o poder da cruz, ele reside na sua pregação. Então, outra definição de cruz também que nós podemos tomar para nós é o seu poder não consiste, não reside na sua exibição, mas sim na sua pregação. Ou seja, outra definição de cruz. Cruz também é o poder da pregação. A cruz é o poder também da pregação. Então, é outra definição. Vai anotando aí, né? Vai comendo isso aí, porque isso é importante, irmãos. Por que que hoje, Vavá, hoje a gente é tão. Hoje, porque que hoje nós somos tão enganados, né? Por que que hoje nós somos tão envergonhados, né? Hoje, muito crente assembleiano, rapaz, quando vai conversar com um testemunho de Jeová, os caras vêm e cala eles. Por quê? Porque o povo gosta muito do fogo e pouco conhecimento, né? Eles também, às vezes, até conhecem o fogo e tudo, não mais, eles dão mais prazer ao conhecimento, né? Jesus Cristo foi tentado, meus irmãos, pelo diabo, na palavra, né? Tentou enrolar Jesus na palavra. Na palavra, ele não foi no mato, não. Ei, Ele não, não mentiu, não. né? Ele Ele não foi. só quis que Jesus. Pois é. Ele Ah, não. ele tentou achar a fraca de Jesus, né? Que fala Pois é. que Ele, ele, quando foi tentar Jesus, Jesus passou 40 dias e 40 noites, não foi?
Uhum. Aí e ele sentiu fome, a Bíblia fala que ele sentiu fome. E o diabo achou pensando que ali ia ser uma oportunidade de envergonhar, de mentir a Deus. Tentar que a palavra que Deus fosse a própria palavra que o Pai deu a ele. Aí ele sabe, Jesus sabe disso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Na boca minha de Deus. Deus. É. Então, meus Então, irmãos, e a segunda vez que ele foi tentado também foi quando o Satanás disse: Se tu és Deus, se tua palavra fala Deus dá ordem, se o Pai dá ordem aos anjos para que tu não se impere e nem caia, então se pula daqui do abismo. O que é que Deus fez? O que é que Jesus falou? Jesus falou assim: não tentará o Não, Senhor não, Deus. não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Então, meus irmãos, então, o conhecimento, é como o nosso irmão lá está dizendo, ele é necessário. ô Daniel, Precisamos aprender a palavra de Deus. Né? Precisamos, tá vazando, ô aí prega Felipe, demais, ó, aí é forte. Felipe Então, prega, né? gente, outra definição de cruz é a cruz, ela manifesta, né, o poder através da pregação, né, sobre ela mesma. Então, precisamos entender que a cruz também, ela Ariazão, reside na sua pregação. O poder da cruz, irmão, ele não está imputado na sua exibição, mas naquele que crê, naquele que foi morto e ressuscitou. Outra definição de cruz também, né, tem gente que diz, por que você não usa a cruz? Né? Jesus não morreu, não foi na cruz? Mas não é a cruz, irmãos. Não é a cruz que está o poder, é em quem foi morto na cruz verdade. que está o poder. Valorizamos a cruz, mas nós não definimos a cruz como símbolo da nossa salvação. A Verdade. cruz, ela foi o instrumento necessário para Cristo ser exposto para a nossa redenção. Porém, ela não traz e não imputa a nossa salvação. É Cristo pregado na cruz que testifica acerca da nossa salvação. A cruz não era essencial para a nossa salvação. Ela foi o instrumento, né? Usado para a representatividade do tamanho da nossa salvação, né? Porque na tradição judaica, como eu já falei, Gálatas capítulo 3, versículo 13, né? Era maldição. Todo aquele que era morto E na cruz. hoje tem símbolo de amor, né? Isso. Redenção. Hoje a cruz ela representa amor, redenção, né? Definições de cruz é amor, é redenção. A cruz, ela tem outra definição da cruz, é os dois maiores mandamentos, Amém. né? A cruz na vertical é o amor de Deus para com os homens, na horizontal o amor de um com para si. Então a cruz ela tem muita definição, ela tem muita importância, porém a maior importância é Cristo. Vai ser o pastor Reginaldo. Olha aí, o Agora pastor aí é um de Deus Reginaldo, aí. é forte aí, viu? Agora entrou um canal de bênção aí. Aí Agora agora a eu gente estou tem que se estudando calar. aí, que eu gosto. Pois é, então, irmãos, a importância da cruz é isso, né? Ela é maldição na tradição judaica, né? Mas, como Paulo, para nós é o poder de Deus. Definição de cruz, poder de Deus. Segunda definição de cruz, né? Ela representa os dois maiores mandamentos, né? Na vertical, o amor de Deus para com os homens, na horizontal, o amor de Deus uns para com os outros. Então, terceira definição de cruz, ela representa os dois maiores mandamentos, né? Definição de cruz também, ela representa a redenção, a cruz representa a salvação. Então, são fatores importantes, essenciais que devemos gravar na nossa mente, né? A cruz foi um objeto, né, que representava vergonha para os judeus, como nós lemos. 1 Coríntios 1,18, ela representava vergonha para eles, esse objeto representava vergonha, né? Mas, quando nós abrimos, abra aqui, Vavá, por favor, essa Bíblia aqui, em Hebreus capítulo 9, versículo 22, vamos ler aqui um pouquinho também a Bíblia. Então, estamos em um estudo, Hebreus, lá no finalzinho, pode ir. Hebreus vai ficar depois de Tiago. Isso, pode voltar um pouco. Isso aí, Hebreus 12, 9, 9. 9, 22. Antes de Tiago. 9, Aqui já. 22. 22. Vê aí, Hebreus 9, 22, para o povo ouvir. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Entendeu? E quase que, vamos lá? E cadê? 22. Não, é 22 mesmo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, meus irmãos, é interessante. Se até na lei, olha isso aí como é poderoso, e nós não devemos ir para lá. Se até no tempo da lei, né, as coisas eram purificadas pelo sangue, imagina na graça.
E onde foi que foi derramado o sangue, Vavá, de Cristo? Cruz. Na cruz. Então, a última propiciação, ela foi feita na cruz. E nós acabamos de falar, né? A cruz também disse, Isso. pedir remissão, né? A cruz, ela foi a chave de tudo. A cruz foi a conclusão de tudo. O último sacrifício de tudo foi na cruz. Então, se na lei, para poder haver a remissão, a propiciação, teria que haver um derramamento de sangue, né? Na lei, imagina na graça. Então, Jesus Cristo na cruz também derrama os seus pecados para remissão, né, dos nossos pecados, né? Derrama o seu sangue para remissão dos nossos pecados na cruz. Então, também na cruz foi o local aonde Jesus Cristo derramou o sangue que purificou nós dos nossos pecados. Então, a cruz também foi o instrumento aonde Deus derramou o sangue de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então, a cruz, irmãos, ela tem muita importância. Nós temos o costume, às vezes, de, quando alguém nos ajuda, nos dá a mão, a gente querer largar, né, de mão. Mas Cristo, né, viu? Ali Cristo faz uma é tipo como se fosse uma parceria, né, com a cruz. Cristo e a cruz e Cristo. Cristo está dizendo, eu vou te usar para purificar e mesmo assim tu não será esquecida. É por isso que Jesus Cristo disse, ó, quem quiser seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue. Cristo, né, ele veio com um papel, com um compromisso. E para esse papel e compromisso, Cristo tinha uma cruz. E ele não rejeitou a sua cruz, né? No Getsêmani, capítulo 26 de Mateus, né, ele ainda clama ao Pai, né? A Bíblia diz que ele estava, a sua alma estava profundamente abatida. Ele diz, Pai, se necessário, passe de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Ele ainda até clamou, suplicou ao Pai para que ele o tirasse a sua cruz, mas também ele prosseguiu dizendo, né, dando testemunho daquilo que ele ensinou em Mateus 6, né? Em Mateus 6, Jesus dá o ensinamento sobre a oração dominical, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Mateus 26, Jesus dá testemunho daquilo que ele ensina, porque tudo aquilo que nós ensinamos, nós também temos que viver. Se eu ensino algo e não vivo, eu sou mentiroso. Então, Jesus ensina em Mateus 6 que a vontade do Pai fosse prevalecida, e em Mateus 26, no Getsemane, ele dá testemunho daquilo que ele ensinou, não rejeitando a sua cruz, fazendo com que a vontade do Pai fosse feita sobre a sua vida. Então, ele até tentou rejeitar a sua cruz, mas ele diz, né, que seja feita a tua vontade. Se necessário não for retirar esta cruz, que seja feita a tua vontade, Senhor. Então, Jesus, ele não nega a sua cruz, ele pega a sua cruz, ele leva ela até o Calvário, porque ele carregou ela nas costas, né? Houve uma ajuda, mas ele carregou por uma boa parte até o Calvário, sendo chicoteado. Ele foi pendurado na sua cruz, ele foi morto na sua cruz, né? Aí só então ele ressuscita, né? Já fora da cruz, mas ele não abandonou a sua cruz. Até hoje, essa cruz ela é testificada, né? Como um dos fatores principais que representa para o cristão a salvação, pois foi na cruz que nós alcançamos, né, a redenção através de Cristo Jesus. Meus irmãos, outro fator importante na cruz. Quer falar agora? Não, para falar. Quer buscar um cafezinho para nós? Vamos lá, buscar um chazinho de urubu. De onde você está abrindo muita boca. Eu vou esperar o Vavá voltar, gente, porque o Vavá também vai aprender, viu? Mateus aí, Mateus, Pai do Senhor Jesus, glória a Jesus, né? O pastor Reginaldo, não conheço pessoalmente, mas que as pessoas falam bem do Senhor, viu? Um abraço forte, que Jesus te abençoe, seja contigo na sua vida, né? Em nome de Jesus, né? O Ariel que está comentando aí, a gente vai, a gente vai, né, trazer aqui outro ponto importante sobre a cruz. A cruz, ela nos revela dois lados, a cruz. A cruz, ela vai revelar a maldade do homem, né? A maldade do homem, né? E a cruz também, ela vai revelar para nós o amor de Deus, né? Interessante, né? Uma única cruz, mas ela revela dois lados. Porque foi pela cruz, né? A cruz só veio por causa da maldade do homem, né? A cruz só veio por causa da maldade do homem, né? Porque se o homem tivesse sido obediente, né? A cruz não teria sido vinda, né? Filipenses capítulo 2, abre aí, vai lá, Filipenses 2, Filipenses 2,
versículo 5. Peraí, varão. Devagarzinho, né? Os Colossenses aqui. Filipenses 2:5. Lê aí para nós, varão. 2:5. Capítulo 2, versículo 5. O que é que está escrito? De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Continua. que sendo em forma de Deus, não teve usurpação a ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deixa eu ver mais. Aí o versículo 7, conclui. Não, o 8 agora, né? Agora o 8, é. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Então, também. tá aí. Até Sendo aqui, obediente até o quê? a morte de cruz. Tá vendo? Então, Filipenses do 5 ao 2 vai falar sobre um sentimento. Né? O sentimento de Cristo. Qual foi o sentimento de Cristo? Foi um sentimento de humildade. Né? O versículo 8 diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, Cristo foi obediente à sua cruz. Cristo foi obediente ao seu chamado. Né? Cristo veio com um propósito, porém também tinha uma cruz sobre Cristo. E qual é o nosso mal hoje? Né? Qual é o nosso mal hoje? Nós queremos viver o propósito, porém sem a cruz. Aí onde está o perigo? Eu quero viver o meu chamado, mas não quero carregar a minha cruz, porque a cruz traz dores. A cruz lembra passado. A cruz lembra pecado. Feridas, A cruz lembra feridas. cicatrizes. A cruz vai dar lugar, rapaz. Pode falar. A cruz lembra cicatrizes, né? Dores. A cruz lembra dores. A cruz lembra humilhações, desprezo, né? Rejeições, tapa na cara, cuspida na cara. A Vergonha. cruz, vergonha, chicotada. Então a cruz ela traz consigo um peso muito grande. É por isso que Jesus diz: quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem a cruz não há prosperidade. E não chegará ao céu. Sem a cruz, eita glória, estou todo arrupiado. É forte, para não. Sem a cruz não há prosperidade ministerial. Sem a cruz não há crescimento espiritual, porque é com a cruz que eu desenvolvo a minha caminhada. É verdade. Cristo, todo o tempo, sabia que tinha uma cruz para enfrentar. Cristo, em todo o tempo, ele se preparou para a sua cruz. O foco de Cristo era esse. Ele sabia que ele tinha uma cruz. Por isso que ele caminhava já focado nisso. Ele sabia, dizendo, eu tenho uma cruz. Então, nós temos esse mal. Temos um ministério, temos uma chamada, mas não queremos carregar a cruz. Queremos viver o processo. Não queremos viver o propósito, não o processo. Isso. Queremos somente os benefícios que a cruz de Cristo nos traz, entendeu? O benefício da cruz de Cristo eu quero, porém as dores que a cruz de Cristo me traz eu não quero. Esse é o fator principal. Precisamos também aceitar, né, as consequências, né, os benefícios e também o peso que a cruz de Cristo nos traz. Então, a cruz, meus irmãos, ela nos revela dois lados. Quais são esses lados, irmão Fábio? A cruz ela vai nos revelar dois lados. Né? Ela vai revelar o lado da maldade do homem e vai revelar também o lado do amor de Deus. Qual é o lado da maldade do homem? Ela vai revelar porque foi por causa do homem, né, que Jesus Cristo foi para a cruz. Se o homem não peca, Deus não teria enviado Jesus. Então, a maldade do homem, né, fez o silêncio de Deus, fez com que o silêncio de Deus viesse sobre a terra, que foi no período interbíblico, que nós já comentamos aqui. Né? Então, a maldade do homem faz Deus se calar sobre a terra, né? E faz com que Deus descesse o seu filho. Né? Porque Paulo vai dizer em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram, meus irmãos. Todos pecaram, né? Estão destituídos da glória de Deus. Então, a cruz, ela traz consigo isso. Vamos ver aqui onde é que está, né? Bem rapidinho, para a gente não fugir da mente. Está escrito no livro de Romanos, o capítulo 3. Né? Abra aí, Romanos 3, volta aqui só um pouquinho, só voltar um pouquinho. Volta, pode voltar. Romanos 3, 23. 3:23, né? Isso. Tá por aí. Aqui. Vai. Porque todos pecaram e
destituídos estão da glória de Deus. Então, aí está, né, um dos mistérios, né, que revela, né, um dos lados da cruz. A cruz tem dois lados. A cruz representa dois lados. Um dos lados da cruz representa a maldade do homem, o outro lado da cruz representa o amor de Deus. Então Romanos 8:23 representa, está aí dos textos básicos, 3:23, né? 3:23. Romanos 3:23 está aí, uma das bases bíblicas que representa, né, um dos lados da cruz, né? Todos pecaram, né? Então, o que é pecado que nós falamos no início da live? O que é pecado? Traz consequência, né? Traz morte, Não, né? Traz não. doença A definição bíblica para pecado é estado mal de Sim. consciência. Então, a definição bíblica para verdade, pecado ele é um estado mal de consciência. Então, quando Paulo está dizendo todos pecaram, Paulo está dizendo todos estavam em maldade, né? Porque o que é pecado? O pecado são ações, né, que trazem transformações às atitudes dos homens. Então, a definição bíblica para pecado é estado mal de consciência, e quando nós estamos em um estado mal de consciência, as nossas ações elas, têm umas transformações que nos levam a práticas erradas. Então, quando Paulo está dizendo todos pecaram, Paulo está dizendo, afirmando, dizendo o homem agora é mau, né? O homem agora não presta mais. Então, faz com que Deus, através do seu filho, né, venha, né? E Paulo vai escrever, né, no capítulo 8, né, o versículo 1, vai no Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Agora, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Romanos 8:23 diz que o homem estava em pecado, Romanos 8:1 diz que agora não há mais condenação, porque estão em Cristo. Então, esses são os dois lados da cruz, né? A cruz do lado revela a maldade do homem, né? E do outro lado revela o amor de Deus. Por que revela a maldade do homem? Porque a maldade do homem, né, fez com que, né, fosse crucificado o filho do Criador, né? E por que ela revela o amor de Deus? Porque através do amor, né, João 3,16, que Deus, né, trouxe a redenção, a salvação para a humanidade. Abre aí Tito, capítulo 2, versículo 11, lá na frente um pouquinho. Depois de Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. Volta, São Cristo. Volta, pode voltar. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar. Aí Tito 2,11, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí, então, esse também é um dos textos bíblicos que temos por base, né, o segundo lado da cruz, né, que é o amor de Deus, né, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, após Cristo vir, né, a graça ela se torna universal. Né? Nós sabemos, nós estudamos a teontologia e ela nos revela que, né, existem dois tipos de graça, a graça universal e a graça especial. A graça universal é aquela que está abrangente a todos aqueles que me aceitaram, né? Como está escrito em João, todos aqueles que me aceitaram, né? Não, Efésios capítulo 5, né? Todos aqueles que né, o aceitaram, né, receberam a adoção de filhos. Né? Então, aqueles que confessam a Cristo, eles recebem a adoção de filhos, né? Segundo a palavra de Deus, né? A graça universal, ela gera isso. Né? Ela traz aceitação, né? A graça universal, ela dá a permissão da confissão a Cristo. E a graça especial é para aqueles que já estão em Cristo. É a graça daquela que protege, aquela graça que já traz, né, o amor de Deus, a misericórdia diária, porque nós estamos em Cristo. É o que Paulo disse. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, essa é a graça especial. A graça universal está em Tito 2,11, né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? A graça universal é para todos, a graça especial é para aqueles que estão em Cristo, né? Não há condenação para quem está em Cristo. Então, um dos lados da cruz é isso, ele traz para nós a graça universal e a graça especial, né? E também o outro lado da cruz revela a maldade do homem, né? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, esse fator é o fator chave que faz com que a cruz, né, viesse a existir sobre a vida de Cristo. O pecado do homem, né? Trouxe carência, né? Trouxe a destruição, né? Foi quem colocou, né, a parede, né, o pecado que coloca a divisão entre o homem e Deus, né? Então, Pedro disse, né, em 1 Pedro 2,24, abra aí, 1 Pedro 2,24, Pedro disse que ele carregou sobre o seu corpo madeiro. Para a gente concluir isso.
Porque 1 toda a Pedro. carne é como a erva. 1 Pedro Compreendeu? 2:24. Ah, é 2, né? Isso. Cadê? 2, 24. 2:24. Você que era 1, 24. 2:24. Isso. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos Pudéssemos viver para a não, justiça. pudéssemos, então, assim, Pudéssemos. O acento tá no é. viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aí, tá vendo? Então ele carregou sobre aonde, Vavá? Tá escrito aí? Levando ele mesmo em seu Madeiro. corpo, o madeiro. Então Cristo carrega no seu Biel, corpo. Olha o Bielzão, prazer em conhecer. Tô adotando o Vavá, viu? É o irmãozão, é todo mundo de tu. É bem assim, então, Cristo carrega sobre o seu corpo, né? Sobre o seu corpo o madeiro, né? Então, carregando sobre o seu corpo, ele fez o quê? Que está escrito aí no finalzinho do versículo, né? Se fez. Né? Pois Qual a pelas suas feridas nós somos É, sarados, né? Então, o que está escrito, né? Que pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Ele foi levado, Isaías 53, ele vai escrever isso, né? Que ele foi levado ao matador, né? Amarrado a sua boca como que não podia dizer nada, não falar nada, né? Tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, 1 Pedro 2:24 diz que ele carregou sobre o seu corpo, né, o madeiro. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, meus irmãos, essa é um pouco da definição de cruz que eu quis trazer para o entendimento dos irmãos. Eu espero que os irmãos possam ter entendido, né, definição de cruz, né? Ela representa a redenção, a cruz ela representa a salvação, a cruz ela tem dois lados, né? O lado que representa a maldade do homem, e o outro lado representa a bondade de Deus. os dois maiores mandamentos. Né? A cruz representa os dois. Ixi, tu tá bom, né? Aprendeu mesmo, foi? Vai. A cruz representa os dois grandes maiores mandamentos. A cruz, na vertical, é o amor de Deus para com os homens, e na horizontal é o amor dos homens uns para com os outros. Então, a cruz ela não pode ser rejeitada. Paulo disse que nós não podemos fazer com que a cruz se faça vã na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer que nós não podemos fazer ou permitir que a cruz de Cristo se faça vã na nossa vida. Irmão Fábio, uma última pergunta. Eu posso colocar uma cruz na minha igreja? Problema seu, ela não vai te... essa cruz que tu vai colocar, ela nem vai te salvar e ela também nem vai te colocar no inferno. A cruz que salva nós é a cruz de Cristo. Hoje essa cruz ela se tornou espiritual, né? É a obediência, é o temor, é o amor para com o próximo, entendeu? Então, essa é a cruz de Cristo. O peso que nós carregamos é o preço que Cristo pagou. Qual foi o preço que Cristo pagou? Foi o preço do amor. Na cruz, Jesus pagou o amor. Então, devemos carregar esse peso. Amar mesmo sem querer, sem gostar, mas devemos amar. A W. Tozer, meus irmãos, um grande escritor, para finalizar, ele escreveu que se ele enxerga corretamente a cruz do evangelicalismo popular, ela não é a mesma cruz a do Novo Testamento. Então, se nós enxergarmos a cruz do evangelicalismo hoje atual, popular, ela não tem muita aparência, né, com a cruz do Novo Testamento. Ela vai abranger, dar espaço para algumas coisas, vulgaridade, vaidade, né, lascívia. Então, a cruz do evangelicalismo de hoje, popular, está se tornando muito light. Né? Ela está tirando muita coisa que não provém, né, da cruz do Novo Testamento. Né? A cruz ela não é uma saída de incêndio pela qual escapamos do inferno para o céu, mas é o lugar onde nós morremos em Cristo. Então, a cruz, meus irmãos, ela não é uma saída, né, de incêndio pela qual escapamos. Não use da cruz para querer se livrar do inferno. Eu aceitei a Cristo, né? Estou na igreja, vou um dia sim, um dia não, não. Ela não é uma escapatória, gente, pelo amor de Deus. Né? A cruz é o lugar onde nós morremos, né, e ressuscitamos com Cristo. O que foi que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Lê aí. Jesus Cristo, Paulo disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo morre para si e vive para Cristo. Então, meus irmãos, a cruz, ela não é para você usar de barganha, a cruz não é para você usar de espaço, para você ter legalidade a pecar e depois morar no céu, não. A cruz representa a morte e ressurreição do homem
em Cristo. É, Pode. Gálatas, pode mais para frente. Não, tô olhando um negócio aqui. Tu já falou aí, já citou o versículo? Mas leu, porque ele tem uma abreviaçãozinha a mais. Não, era mais um pouquinho. Pulou demais. E depois, volta mais um pouquinho. Pode voltar. Devagarzinho, não, para frente agora. Para frente, devagarzinho. Não, devagarzinho, pode com o dedo mesmo. Pô, Gálatas, aí, volta mais. Pode voltar, volte. Gálatas Depois, aqui. antes Não, de Efésios. não tem. Aí, 2:20. 2:20. É, Aqui. Já estou crucificado crucificado com Cristo e vivo, e não não. mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo está dizendo: "Ó, já estou crucificado, eu não vivo mais eu. Não é mais as minhas vontades, não é mais os meus desejos." Paulo está dizendo, né? A cruz não foi para mim um escape de um incêndio, né? Que vai me tirar do inferno para mim ter legalidade para pecar e mesmo assim morar no céu. Não, Paulo está dizendo: a cruz é para mim uma morte da carne. A cruz é para mim uma renúncia da vida pecaminosa. A cruz é para mim, né? Uma obediência de uma vida nova em Cristo Jesus. É por isso, né, que ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? No versículo 21 ele vai dizer: aquele que não conheceu o pecado se fez pecador por nós. Então Jesus Cristo foi para a cruz, mas não tinha pecado, né? Ele derramou sangue na cruz, mas também não tinha motivos, né, para culpa para derramar o seu sangue. Então também a cruz, uma das definições da cruz é o local aonde, né, E o também sangue é tem muitas derramado. pessoas que usam essa passagem aqui, né? Ó, que ele está falando aí sobre algumas doutrinas, algumas coisas. Que é em Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Tem pessoas que pensam que só crer em Jesus é só, é que nem tu falou aí. Tem gente que, eu aceitei Jesus, vou ser salvo, aí eu vou me livrar do inferno. Não. Exatamente. Então, meus irmãos, não se aproveitem, né? Não se aproveitem, né? 1 Coríntios 6:12. Em 1 Coríntios 6:12, Paulo escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A cruz representa, a cruz de Cristo na vida do homem, ela representa uma crucificação da carne, uma vivificação no espírito, né? Para vivermos uma vida na presença de Deus. É por isso que Paulo escreve: olha, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Então, essa é uma das definições da cruz, né? 6:12, né? 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Por nenhum. Então, Paulo ele tinha domínio próprio, né? Paulo ele tinha desejos, porém também tinha domínio. Temos desejos, mas também temos que ter domínio, né? A questão tem gente que tem desejo, mas não tem o domínio. Então, precisamos ter o domínio próprio sobre o que a carne proporciona e nos tira dessa nova vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero deixar a paz do Senhor. Um beijo forte para todos. Todos aqueles que me assistiram aí, juntamente ao lado do Vavá, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que eu possa ter passado um aprendizado abençoado para o seu coração, para a sua vida. Eu espero que você possa ter aprendido sobre a importância da cruz de Cristo, né? Eu vim desse estudo com muito amor, né? Esse estudo teológico muito abençoado, muito profundo, que é sobre a cruz de Cristo, né? A gente fica muito envergonhado sobre o que é a cruz, o que ela representa. Muitas pessoas não sabem responder, mas eu separei bem detalhadamente, né, alguns detalhes importantes sobre o valor da cruz, a importância da cruz, né? Tem mais abreviações, mas iríamos ficar um pouco cansativo, né? Então, eu espero que você é, tenha sido edificado e abençoado por essa palavra, né? Me segue lá no Instagram, não estou querendo fazer propaganda, mas porque o Vavá ele é assediado, viu? Fábio Dominique Oficial, né? Tá lá o meu Instagram também, pode me seguir lá, a gente tá sempre fazendo Vai postações, ser o publicações, Arielzão, o Ariel. viu? Ariel, Já abençoe a vida do Ariel aí, é, é um grande homem aí. glória a Deus. Deus abençoe, Mariel, um abraço, viu? Um prazer. Um dia tá na igreja, mas nós. Segue lá no Instagram, Fábio Dominique Oficial, tá sempre tendo publicações de edificações lá, a gente tá sempre postando coisas do céu. E eu creio que a vida de vocês serão alcançados pelo Senhor Jesus. E o nosso irmão Vavá vai estar orando aqui para a gente estar encerrando essa live, né, para a glória de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Essa oração em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, estamos aqui, Sim, Senhor, na tua presença, Senhor. oh, glória Nós a sabemos, Jesus. Senhor, que tu é mais grande do que tudo, Sim, Senhor. Nós Deus. sabemos, Senhor, que tu é maravilhoso. Sim, Nós sabemos, Jesus. Senhor, que tem poder para curar, Sim, para meu Deus. salvar, para libertar, Sim, Senhor, do Jesus. pecado.
Tu sabes, Senhor, de todas as coisas, Senhor. Nos Glória a usa, Deus. Senhor, para pregar o teu evangelho. O Aleluia, Jesus. evangelho genuíno, Senhor. Sim, Jesus. Não é um evangelho de engano, não é um evangelho que vai trazer só por benefício, Glória só a Deus. por riqueza, por prosperidade nossa, Senhor. Não, mas Sim, para que Jesus. a tua glória, Senhor, seja manifestada em vida, Senhor. Nos usa tremendamente, Senhor. Não para a minha honra Sim, meu Deus. nem para a minha glória, Tua mas glória, sim para o teu Jesus. nome, Jesus. Porque Aleluia. tu mereces toda a honra e toda a glória. Tu és o Altíssimo, tu és o Poderoso, Sim, tu és o Jesus. Deus que tem todas as coisas em Sim, suas Jesus. mãos, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, Sim, meu Senhor. Deus. Aleluia. Abençoa cada um que assistiu a nossa live aqui, Glória a Senhor. Deus. Que eles possam sair edificados, Senhor. Sim, Abençoa a vida Deus. do irmão Fábio, Sim, missionário meu Fábio, Deus. Senhor, também em tuas mãos, Sim, Senhor. meu Deus. É total, Aleluia. que ele faça ele totalmente dependente de ti, Senhor. Sim, Que o Jesus. Senhor venha transformar, encher o coração dele de conhecimento, a mente dele, Senhor. Purificar tudo, Senhor. E Aleluia, abençoa Jesus. as nossas vidas, Senhor. Abençoa nossas casas. Livra nós dessa praga, Jesus, que vem assolando o mundo, Jesus. Nós Sim, sabemos que tu és fiel, tu és justo, tu és misericordioso. aleluia. Obrigado por tudo e que todos venham ter uma boa noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço. Pode finalizar, Vavá. A paz do Senhor. Amém. Bateu. Segue lá, Ariel. Ei, deixa eu não fui. Uhum. Eu quero compartilhar.